Jesus, amém? Irmãos, nós gostaríamos de falar hoje sobre a mensagem do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus. Essa palavra reino de Deus, você vê que tem bastante nos livros sinópticos, né? Principalmente Mateus, Marcos, Lucas. Fala muito sobre o reino de Deus. E você vai perceber que no livro de Mateus, que foi escrito basicamente para os israelitas, para os judeus, não é falado muito Deus, e sim o reino dos céus, porque eles tinham muita referência, tem hoje com o nome Deus, então eles colocam o reino dos céus, mas é a mesma coisa, né? Reino de Deus, tá bom? Com essa diferença, e é muito colocado. Gostaria de ler Lucas 9, 1 e 2. Lucas 9, versículo 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude ou autoridade e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Então é só uma passagem assim inicial, mostrando que foi uma missão do Senhor para que levasse o reino de Deus. Amém? Então, o reino de Deus, o que seria isso? A gente, quando lê mesmo, tem várias mensagens, vários flashes assim, falando sobre o reino de Deus. Na verdade, esse termo, reino de Deus, é colocado em vários aspectos. As coisas inerentes ao Senhor, mas é bem amplo. E de acordo com o texto, dá uma aplicabilidade ali mais específica. Mas nós gostaríamos de ver qual mensagem que o Senhor passava, o Senhor Jesus, os seus discípulos, iniciando com João Batista. Nós vemos também, irmãos, que a questão principal, nós vamos ver isso quando lermos o texto e falarmos de João Batista, do reino de Deus, o início de tudo é o arrependimento. Então a mensagem inicial do reino de Deus é o arrependimento. Então, reino de Deus, o início de tudo é o arrependimento, tá? E arrependimento é uma radical transformação do pensamento, atitude e direção. Arrependimento é uma radical transformação do nosso pensamento, das nossas ações, da atitude e da nossa direção de vida, o rumo que está. Por isso que, olha, que ele foi transformado, ele se converteu, porque ele estava andando no rumo, deu lá uns 180 graus e foi para outro caminho. Arrependimento, olha, arrependimento a gente pode falar muito, né? A gente só quer dar um início, né? Que é um início. Arrependimento não é você admitir, não é unicamente você admitir os seus pecados. Muitos pensam, né? Olha, fez a oração de confissão, confessando os seus pecados ao Senhor. É lógico, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Ele esquece. Aí a pessoa confessa o pecado. Ó Senhor, eu fiz isso, aquilo outro. Eu confesso, te peço perdão em nome de Jesus. Amém. O Senhor aceita. Mas o que vai realmente fazer com que ele entre no reino de Deus, com que ele se torne um cidadão dos céus verdadeiro, é o arrependimento. Entende? Você entendeu? E esse arrependimento, ele tem que gerar uma radical transformação, tem que gerar uma mudança de pensamento, atitude e direção. Se não ocorrer uma mudança, só houve uma admissão do pecado, do erro, uma confissão, mas que não gerou arrependimento. O arrependimento, ele gera
até mesmo uma profunda tristeza, a tristeza que agrada a Deus, a tristeza que leva à salvação, a tristeza de ter cometido um ato errado. Por isso, se alguém até tem saudade do que fazia no passado, de vez em quando fica até desfrutando daqueles prazeres, entre aspas, né, do passado, puxa, como era feliz e tal, não houve um arrependimento, que aquela pessoa que é do Senhor, que se arrependeu do que fez, ela tem profunda vergonha, tristeza, amém? E nunca, jamais quer voltar a fazer o que fez. Isso é Deus. O arrependimento atrai até mesmo a presença do Senhor. O arrependimento, ele não é uma questão somente superficial, é algo profundo, que gera essa tristeza, mas que agrada ao nosso Deus. Não complexo de culpa, não vai gerar a confissão, vai gerar uma transformação, uma atitude. Eu estava meditando esses dias, né, sobre arrependimento. É mais ou menos assim, eu figurei isso, como se tivesse uma estrada, né, tudo bem, e acaba num grande precipício infinito, de um lado para o outro, tudo bem. E para você passar nessa estrada de um lado ao outro, tem uma pontezinha, ponte até segura, mas é uma ponte, de corda, madeira, sabe aquelas pontes? Aí você passa, né? Chega do outro lado, aí você está em terra firme, você se arrepende do caminho que você traçou lá atrás, se arrepende daquele mundo que você vivia. Você tem duas opções: deixar a ponte ou derrubar a ponte, cortar aquela ponte, queimar a ponte. Para quê? Para que você nunca mais volte para aquele outro lado. Mas é impossível agora você voltar? Impossível. Mas você vai morrer e não vai voltar mais para aquele... Não vou mais. Ah, mas você, que isso? Você é forte. Deixa a ponte aí. E aquela ponte é só sua, só você que pode usar. O inimigo já fala assim: não mexe com isso não, deixa aí, quem sabe, ó. Mantenha esse contato aí no Facebook, no Instagram. Guarda numa agenda. Quem sabe você pode precisar da pessoa mais tempo aí, né? Você entende? E a pessoa não destrói esse caminho que leva ao seu passado, às práticas pecaminosas. O arrependido, ele já pega machado, mas não dá para queima. Ele não fica em paz enquanto não destruir aquela ponte. E a ponte vai arrebentar e acabou. Aquelas névoas, sabe? Aí ele ainda fala assim: nunca mais. Eu morro, mas nunca mais volto para aquele outro lado. Estou muito bem aqui. Mesmo que eu queira, não dá mais. Você entendeu? Esse é o arrependido. De repente, dá até uma tristeza, poxa, aquelas pessoas que eu via, que eu até conhecia, mas não são mais companhias para mim. Não vou mais, porque talvez eu possa cair. A ponte foi destruída. Acabou. Irmãos, há muitos que até mesmo caem novamente por manter laços no passado. Amigos. Muitas das vezes a pessoa, amigos, chama: não, toma aí uma cerveja, vamos lá, irmão. O cara até cai de novo. Muitos amigos das orgias, das drogas, sei lá o que, dos subornos, sei lá.
amigos, pontes, mulheres, homens, sei. O arrependimento destrói essa ponte e não tem como voltar mais. Corta-se todos os laços do passado e não tem prazer nenhum no que fez. O prazer agora é andar em santidade para agradar o Deus. É uma outra pessoa. Por isso, nasceu de novo. Porque não estou te conhecendo mais, cara. Você antes ficava nervoso. Você antes era um pão duro. Na minha época, pão duro. Não sei se é hoje assim ainda. Agora, a pessoa muda. A pessoa que é do Senhor, ela muda. É um novo reino. É um novo domínio. Amém? Arrependimento é isso, hein? Direção e atitude diferente. Pensamento. O que nós estamos pensando. Pensamento. Você vê que tudo nasce de um pensamento, um projeto, a sua profissão, que você vai construir. O arquiteto, ele é um pensante, está ali e tal, imagina, olha, eu vou colocar no papel para vocês, o que você acha assim? Poxa, achei legal, nem tive esse pensamento, mas agora eu posso fazer assim. Criatividade, tudo gira em torno do nosso pensamento. Se o seu pensamento for contaminado pelo pecado, triste você é. Você será um debilitado na sua profissão, no seu relacionamento conjugal, na sua intimidade com o seu cônjuge, porque seu pensamento é impuro. O que você está deixando dominar a sua mente? Ganha batalha na sua mente. Não aceite nem sonhos que não são do Senhor. Dou um testemunho. A Elma nem sabe disso. Uma vez um sonho que não tem nada a ver, irmão. Falei, que isso? Eu levantei de madrugada já, aloprado, e destruí toda a raiz de um sonho que não era de Deus para a minha vida. Amém? Poderia estar me deliciando, né? Ninguém sabe. Não é verdade? Está na minha mente. É um sonho. Eu nem pedi isso. Mas eu não vou aceitar. Porque não é do Senhor. Não vai dominar os meus pensamentos. Irmão, minha irmã, se você quer ser vitoriosa no Senhor, domine os seus pensamentos. O que você vai, sua profissão, o que você quer, eu vou conquistar, porque eu sou do Senhor. Alimente a palavra do Senhor como seu combustível e idealize aquilo que o Senhor vai colocar no seu coração. Porque nós vemos muitas das vezes jovens sem objetivo. Sem objetivo, muitas vezes muito novos, né? Poderiam estar, não tem objetivo, porque não tem sonho, não tem um pensamento. O pensamento é fruto do que o sonho é fruto do seu pensamento. Se você não pensa algo frutífero para a sua vida, para a sociedade, em conquistar, você não vai ter nem sonho. Você não vai ter nada. Nada. Busque objetivos dia a dia em prol daquilo que o Senhor colocou para você e canalize toda a sua força para a conquista dos seus sonhos, para honra e glória do Senhor. Transfira os seus sonhos para o Senhor, para honrá-lo. Você está lá num concurso, num projeto, num emprego. Senhor, eu vou ser bênção ali, eu vou honrar o seu nome. Toda oportunidade eu vou falar do Senhor, vou testemunhar.
eu não vou negar o seu nome, não. Eu vou ser luz ali. Pode me direcionar quem for ali. Eu falo. Com decência e ordem, no momento oportuno. Não é ficar roubando o horário do serviço para ficar lendo a Bíblia, estudando e falando de Jesus. Você tem que trabalhar. Não é verdade? Hora do trabalho é trabalho. Mas na hora do almoço, depois de acabar o expediente, num momento ali que pode até, né? No momento do cafezinho. E o restante, você testemunha pela sua vida disciplinada, dedicada e sendo um referencial. Para que todos possam glorificar o nome de Deus com o seu trabalho. Amém? Aí eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar a cumprir os seus sonhos. O arrependimento gera tudo isso. O arrependimento também, ele é algo que não é só quando você aceita Jesus. Também a pessoa olha, Senhor, perdoe todos os meus pecados. Amém. A gente faz essa oração até para não expor a pessoa, para ensinar a pessoa a ter um encontro com o Senhor, se arrepender. Mas é importante que ela venha a detalhar os seus erros, os seus pecados perante o Senhor, para que receba o perdão de Deus. Só recebe o perdão do Senhor se tiver arrependido. Não é aquele que confessou. Arrependido. Amém? Arrependimento é tudo isso, irmãos. Glória a Deus. Foi a mensagem de João Batista, o que? A mensagem do reino de Deus. Mateus 3, 1 e 2. Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? João Batista pregava o arrependimento, porque é chegado o reino, Mateus ele fala do reino dos céus. Porque é chegado o reino dos céus. Mateus 7, de 1 a 17. Mateus 3, falei errado, irmãos. Mateus 3, de 7 a 17. Deixa eu ver se eu leio sem óculos. Eu acho que com óculos é melhor, hein? Amém. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em verdade vos batizo, eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é maior do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E em suas mãos está a pá, e limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Então veio Jesus, amém, de 7 a 17, né? Deixa eu ver se... Tá, depois vai basicamente o batismo de Jesus. Amém? Vamos parar por aí. Então aí dá ênfase justamente a pregação de João Batista. Era uma pregação dura. Se você vê, queria o quê? A transformação. Não era simplesmente a pessoa se arrepender e ficar daquele jeito. Então ele instigava, incentivava a transformação, o arrependimento. Por isso que ele era duro.
É interessante notar que ele falou ainda que o machado estava posto, na raiz da árvore. Ou seja, o Senhor, aquele momento era um momento de juízo, no qual, não tendo dado um bom fruto, viria a cortar a árvore e seria queimado, mostrando a condenação eterna. E também que a pá estaria na mão do Messias, do Senhor Jesus, no qual faria a separação do trigo e do joio. E aquilo que não for trigo iria o quê? Queimar a palha. Amém? Então, o juízo de Deus. É interessante notar isso, que a palavra do Senhor, ela vai trazer salvação, vai trazer bênção, vai levar ao céu, mas ao mesmo tempo vai levar o outro para a condenação eterna. A mesma palavra. Se você for analisar, a pregação de João Batista poderia ser outra. Poderia ser assim: olha, vem o Messias aí, ele vai pregar o amor, a paz, a era da graça. É só aceitar ele como seu salvador, se arrepender de coração e boa, tá? Então, ele vai morrer calma, fica tranquilo. Tá ruim a coisa? Ele vai morrer por vocês. Vocês não precisam fazer nada. Só receber em fé. Você vai receber em fé e ele vai morrer por vocês. Inclusive, até falo para vocês, pode matar ele, que ele vai ter que morrer mesmo, Então, vocês que vão matar ele, mas depois vocês se arrependam. Mata ele, ele vai morrer por vocês, o sangue dele vai ser derramado e vai nos purificar de todo o pecado. Eu vim antes para falar isso para vocês, umas boas novas. Não é verdade? Ele poderia falar isso. Agora é a nova era da graça, do amor. Agora a gente vai só navegar. É mais ou menos assim: você vai entrar no barco e alguém vai remar para você. Vai levar o lanche, a água, você não vai se preocupar com nada. Mais ou menos isso. Você vai para um passeio, você não leva nada. Aí o outro se preocupa com tudo, ainda rema e olha, ainda faz uma sombrinha para você. É isso. Você só tem que crer que ele vai fazer tudo e você não precisa fazer nada. João Batista não fez isso. Ele foi duro, muito duro, porque para sacudir mesmo, só entender. E depois Jesus Cristo veio. Amém? Glória a Deus por isso, João Batista deu ênfase ao julgamento de Deus, que começaria pelo povo de Israel. Ele falou isso: começa no povo de Israel, o julgamento de Deus. E se você for analisar, é um paralelo com a igreja do Senhor. O julgamento do Senhor começa pela igreja. Nós que conhecemos, nós que dizemos que somos do Senhor, temos que ser realmente. E o povo de Israel, os judeus da época, eles pensavam assim: vem o Messias para quê? Para julgar os inimigos. A gente, ele vai proteger. Por quê? Nós somos filhos de Abraão. Que isso? Somos queridinhos de Deus. O Deus da aliança. Ele vai nos proteger e o restante ele vai matar, vai destruir. Estilo Golias, arrancar a cabeça mesmo, sem dó, sem piedade. Fogo do céu. O Messias vem para subjugar as nações. Quem não é do Senhor morre. E a gente fica protegido, porque a gente é de Deus. Ele vem para a gente. O judeu nem se relacionava com os outros. Não. Isso que estava esperando. Mas, na verdade, o Senhor veio para julgar, primeiramente o Evangelho, julgar aqueles que se achavam muito santos, e depois para levar o Evangelho a outros. Não é verdade? João Batista não operou milagres. Não precisa abrir João 10, 41. É interessante ver que um homem tão elogiado por Jesus, ele não operou nenhum milagre. E uma multidão, a cidade toda ia lá assistir suas pregações, achavam até que ele era o Messias. Ele não operou nenhum milagre, nada, só pregação dura.
os fariseus, os doutores da lei da época, os reis, reconheciam ele como um profeta. Jesus falou em Mateus 11:11 que não teve ninguém maior do que João Batista, nascido de mulher, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, nascido de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista, até aquele período. Depois que Jesus completou a obra na cruz, ressuscitou dentre os mortos, pregou a salvação, crendo nele, num arrependimento sincero, numa vida transformada, instituindo assim a igreja, aí aquele que aceita se torna filho de Deus. Agora não é mais filho de Abraão. Viu aí como o João Batista falou? Que Deus pode transformar estas pedras em filhos de Abraão, corações duros em filhos de Deus, filhos de Abraão. Amém? E assim os gentios, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, se tornou por aliança filhos de Deus, e o Espírito Santo habitando no coração. Isso é maior do que todos os profetas, algo que eles desejariam tremendamente, e muitos hoje não querem saber disso, né? Amém? Ele foi maior. Foi também a mensagem de Jesus, como está lá em Mateus 4:17, Marcos 1:14-15, Lucas 4:43. Foi a mensagem de Jesus, a mensagem aí do arrependimento. Acho que eu vou ler só um. Mateus 4:17. Ok. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Então, o início de tudo, para que o reino dos céus entre, é importante arrependimento. Eu já falei bastante sobre isso. Jesus, após a ressurreição, por 40 dias, falava também do reino de Deus. Em Atos 1:3, você pode ver isso. Ele ressuscitou dentre os mortos, passou mais ou menos 40 dias ainda comendo, tinha o seu corpo comendo, com os seus discípulos, orientando, falando e ensinando sobre o reino. Amém? Foi também a mensagem dos discípulos e apóstolos de Jesus. Jesus, no primeiro momento, irmãos, ele enviou 12. Está em Lucas 9, 1 e 2. Ele enviou os 12. Depois, ele enviou 70. Os 12, né? Mais 70, os 70. Lucas 10, de 1 a 3 e também versículo 9. Enviou. Para analisar, ele ia passar nos locais, nas cidades, e antes ele enviava e falava para pregar sobre o reino de Deus, dando autoridade para expulsar os demônios e tal. Olha só que interessante, guarde isso, isso é uma revelação de Deus. Jesus vinha ainda, antes do ministério, Deus enviou quem? João Batista. Jesus, antes de ir nas cidades, ele mandava os seus discípulos ir pregando e dava autoridade, que estava chegando o reino de Deus. Aí depois Jesus passava, depois mandou os 70. Você entende? Somos nós também, no Senhor, temos a missão de evangelizar, de falar que Jesus há de voltar. Jesus vem. Jesus vem. Nós temos que falar. E essas cidades agora são pessoas. Não é somente nações. De repente, uma única pessoa, você fala com ela, você semeia no seu coração. No outro momento, Jesus vem e completa a obra. Mas é importante nós testemunharmos
dar a primeira palavra no amigo do serviço, um testemunho, né? Você está indo antes de Jesus entrar naquele coração. Amém? Glória a Deus. Faça isso em nome de Jesus. Se incomode, irmãos. Se incomode tanto com aquele que não conhece o Senhor. Sabe, tenha a alegria de levar alguém para o nosso Deus. Amém? O que seria então a mensagem do reino de Deus? Eu acho que já falei bastante coisa, né? Mas o que seria? Já falei que para receber é importante o arrependimento e a transformação. Jesus responde em Lucas 17, 20 e 21. Ele diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós. Ele fala dentro em vós, no meio de vós. Então, ele coloca, porque o povo lá, os fariseus, os líderes, os israelitas da época, até hoje também, os que creem assim, eles veem o reino de Deus físico, terreno, político, dominador. O Messias assentado lá no trono em Jerusalém e dominando todo mundo. É isso aí. Subjugando todas as nações. Físico. É isso. Aí ele falou, não, o reino de Deus não, por aparência, ele está no meio de vós, já está aí, no nosso coração. Amém? Não é um reino político, né? É um reino no coração dos homens. Um novo coração, um novo espírito. Um homem tem uma nova direção, uma vida transformada. Jesus deve reinar no coração do homem, do seu povo, por toda a eternidade. Olha o reino do Senhor estabelecido no coração, na vida da pessoa, na vida da família, na vida, na sociedade, não só por um período, pelas várias dispensações, gerações, até a eternidade. Lembra aqui em nome de Jesus, guarde isso, lá no início, Deus instituiu o reino puro, Adão e Eva iniciando. Infelizmente, eles deram esse reino para o inimigo, porque Deus deu esse reino para ele. Poderiam dar com as suas atitudes para quem quisesse. Eles deram a legalidade do inimigo agir na vida deles. Assim como pela natureza pecaminosa, a pessoa já tem essa tendência para o mal. Mas no Senhor vem o reino dos céus, o reino de Deus. Aí o pecado não tem mais domínio sobre a pessoa. Aí ela já não quer fazer o mal, o erro. Por quê? Porque a sua natureza é outra. Não dá graça mais. Você entende? Você entende? É o reino, é o domínio que está dentro do nosso coração. O homem deve ser transformado na imagem e semelhança de Jesus, para ser capaz de estar para sempre com o seu Criador. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ficar somente por aqui, porque senão a gente fica muito pesado aí a mensagem. Amém? Então o homem ele deve ser transformado na imagem e semelhança de Jesus, para ser capaz de habitar com Deus eternamente, com o Senhor. Amém? Se eu estou em Jesus, eu devo andar como Ele andou. Se eu sou do Senhor, se eu amo, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter um comportamento diferente. Eu tenho que andar como o Senhor deseja, como está em 1 João 2,6. Amém? Vamos ficar somente nessa parte aqui,
para que a gente não venha se alongar muito, né? E acaba não absorvendo bem o reino de Deus. O que o Senhor quer de mim e de você? Que Ele reine no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes. Muitos pensam assim: olha, mas eu recebo Jesus de coração. Tudo bem. Mas e as suas práticas? E a sua atitude? E o que você demonstra com as suas ações? É realmente que ama o Senhor acima de qualquer coisa? Nem sempre. Então não é isso. Há muitos que talvez, irmãos, nem tenham sido salvos ainda. Como os religiosos da época vêm fazendo as coisas de forma mecânica, nós temos que parar, analisarmos e ver a nossa motivação e ver se o Senhor realmente está trabalhando no nosso íntimo de forma poderosa, e que essa pregação do reino de Deus seja sincera e real na nossa vida. Na oração do Pai Nosso, concluindo, na oração do Pai Nosso, se eu não me engano, Mateus 6, a partir do versículo 9, não é isso? Diz lá: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mais perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo sempre. Se você vê, iniciou a oração, venha o teu reino, e termina, teu é o reino, o poder e a glória. Essa oração é fundamental para a nossa vida. Ela tem que ser algo que todo cristão tem que orar, no mínimo, umas 2 a 3 vezes por dia. Orar, recitar. E depois que eu conheci o Carlos, né, nosso irmão Carlos, eu não consigo falar ou ver, meditar, orar sobre o Pai Nosso, que eu não lembro dele. E algo que me marcou muito, talvez ele nem saiba disso, que me marcou muito, foi ele falando do pai dele. Eu esqueci agora o nome do pai dele, mas já... Carlos também, E ele me falando, não o pai, mas o nosso irmão Carlos, falando que ele, muito novo, o pai dele, ele não sabia muito da Bíblia, né? Queria, logo no início que a gente evangelizou, queria ler a palavra, não entendia, mas ele se apegou ao Pai Nosso. Por quê? Eu fui curioso conversar. Não, meu pai, ele ensinou para a gente orar o Pai Nosso e tal, meditar no Pai Nosso. E ele falou assim, até pode me corrigir, que era muito importante, que tudo do Senhor estava ali, mais ou menos nesses termos, para ele atentar a isso. E ele também sempre ia e fazia essa oração junto com ele, certo, Carlos? À noite, com ele, com a outra irmã, acho que tem, com os filhos, fazia essa oração. Olha, é tremendo isso. Eu testemunho para você que, muito novo também, ele perdeu a sua mãe. Então o pai, ele abraçou a responsabilidade de também dar continuidade na educação, no cuidado dos filhos. E todos bem encaminhados, abençoados, né? E a gente conhece
o Carlos do serviço, aqui na vida, como esta oração do Pai Nosso, bem aplicada, deu resultado na vida dele. Eu vejo quanto mais agora, ele só não tendo o Pai Nosso, mas tendo a Bíblia como um todo, como é bênção na vida dele e na nossa vida, quando ele ministra, só o Pai Nosso. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Teu é o reino. Você vai falar do perdão? Tem ali. O arrependimento tem. Batalha espiritual tem. Proteção tem. Tem tudo. Eu já começo o meu dia, a minha madrugada, orando o Pai Nosso. E me lembro da importância, né? Não é uma reza, é uma meditação. Venha o teu domínio por completo na minha vida, Senhor. Eu não quero mais ser eu. Eu não quero reagir às provocações como um homem normal, como um homem natural. Eu quero ser conduzido por Ti, ser dominado por Ti. Eu quero me colocar no lugar de outras pessoas. Eu quero até ser bobo para o mundo, mas ser um filho do Senhor. De não ver os meus direitos, mas o que o Senhor vê, o melhor que o Senhor acha, mesmo que eu abra mão dos meus direitos. Eu quero amar como o Senhor. Teu é o reino. Teu é o reino. Venha o teu reino na minha vida, na minha finança, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu corpo, nos meus objetivos, no meu pensamento, em nome de Jesus. E aí vai, irmãos, somente nessa parte. Nós vamos continuar domingo que vem, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, vamos terminar a mensagem, mas você, com o Senhor, durante os louvores, que você possa meditar e ver se você está deixando coisas do reino das trevas entrar na sua vida. E pelas suas atitudes, se você demonstra ser filho de Deus ou não. Sabe, irmãos, há coisas que é o caráter da pessoa. Aí a pessoa fala, não, isso aqui eu sou assim, é meu jeito. Eu sou assim, meu temperamento. Aí muitos jogam o signo. Olha, isso é o signo, eu sou isso, aquilo, outro. Você é filho, é filha de Deus. Domine-se. Domine a sua índole, o seu revide, o seu jeito de falar. Se você como filho, como filha, não dominar você mesmo, você vai dominar o quê? Vai dominar quem? Qual mundo você vai querer falar para o Senhor? Da mesma forma que a gente pode ganhar 10 para o Senhor, você pode desviar 40, 50, 100 com mau testemunho. Nós temos que saber falar. Com o Senhor não tem essa, eu sou assim mesmo. Não. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Porque a nossa natureza, ela é perversa, ela é injusta, ela é mau. Agora o Senhor é bom, o reino dele é bom. Amém? Em nome de Jesus, já está bom. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém?